Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar seus e-mails sugerindo temas específicos e convidados do seu interesse para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na sua tela. E assim, na medida do possível, como sempre digo, nós atenderemos a sua solicitação. Hoje, com muito prazer, converso com Adriano Poerari, advogado. Teve uma passagem aqui pelo curso de Direito aqui da UFN. Seja bem-vindo. Professor Cristiano, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra poder participar do programa e especialmente uma satisfação retornar ao UFN, né, e na minha época então Unifra, porque muito embora não me considere, não seja um egresso daqui, me considero como um verdadeiro aluno do curso, aproveitei muito a qualidade técnica institucional da UFN. Eu lembro da tua passagem aqui, lembro que como, né, o mundo dá voltas, né, e hoje tu está aqui como advogado. Estava dando uma olhadinha no teu Lattes, tu está cheio de especialização, fez mestrado em Coimbra. Isso faz parte desse processo que é complexo, né, de capacitação pessoal e como isso é importante para a gente estar devidamente apto para o exercício profissional, né? Sabe que se foi o tempo já das pessoas se formarem, a gente diz para os nossos alunos isso aqui, inclusive aproveitando o ensejo, essa é uma das premissas desse curso. Fazer crer que é preciso continuar estudando. E é inclusive baseado nisso que a UFN oferece uma série de especializações, de cursos de pós-graduação. Isso é importante, né? Eu vejo na tua pessoa isso algo bastante, né, significativo. Porque tu foi buscar, tu foi para a Europa, tu teve uma passagem lá, tu tem especialização pela URGS, e como é importante isso. E aproveitando isso, eu já te pergunto o seguinte: quais são os desafios do advogado iniciante? Não que tu seja, né? Tu não é iniciante, mas dessa trajetória aí de 5 anos, né, que tu deve ter. 6 anos eu tenho de formado, agora em dezembro último, em janeiro último. E acho que o principal desafio é a paciência, mas sobretudo a persistência. A gente começa a advogar achando que vai ganhar o mundo, que vai ficar famoso em seguida, que vai ser um grande advogado de destaque, e as coisas não funcionam bem assim, né? A gente primeiro tem que trabalhar muito, são muito tempo de estudo, muito tempo analisando como os colegas atuam, e a qualificação acadêmica é um fator preponderante nesse caminho, né? No último ano de graduação eu me dei conta de que eu gostava muito do direito administrativo sancionador, do direito penal, em razão até do estágio que eu realizava na época, que trabalhava muito com esses temas. E aí, tão logo formado, me dei conta que não era o suficiente eu gostar desses temas, era preciso que eu me especializasse, me aprofundasse. E aí, como tu disseste, fui buscar uma especialização na URGS, em Porto Alegre, em Direito Público, e depois fiz o mestrado em Direito Administrativo na Universidade de Coimbra, em Portugal. Queria te ver um pouquinho mais sobre isso, então, né? Eu sei que tua atuação profissional está voltada mais decisivamente para a questão da improbidade administrativa, foi o tema que a gente escolheu para conversar aqui hoje. Queria te ouvir um pouquinho sobre um panorama geral dessa lei, que é lá de 92, né, no início da década de 90 ali ainda. E como, né, na tua percepção, se deu a evolução desse processo todo, características principais? Na verdade, ali o intento do legislador é, sem sombra de dúvida, a proteção ao erário público, né, principalmente. Exato. A gente diz nessa área que o bem jurídico tutelado pela lei da improbidade é a boa administração pública, né, o combate à corrupção. E aí, nos tempos em que a gente vive hoje em dia, nada mais apropriado do que trazer um debate, uma reflexão sobre a improbidade. Que, na verdade, professor Cristiano, ela não está isolada como legislação repressiva da má administração pública, do combate à improbidade. Porque ela vem assessorada por uma série de outras leis que também se servem para o mesmo desiderato. Então, para elencar algumas, exemplificativamente, o Código de Processo Penal, no título em que fala sobre os crimes contra a administração pública, a lei de licitações e contratos, em que, na parte final, a partir do artigo 89, trata de assuntos penais. A lei de contratos traz tipos penais que envolvem a administração pública. A lei anticorrupção empresarial, que é uma legislação mais recente, de 2013, a lei 12.846.
o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Lei 81/12, a Lei da Ação Popular, enfim, uma série, outras leis importantes, a Lei do Impeachment, que trata de crimes de responsabilidade dos gestores públicos. Sim. Então, ao lado da improbidade, existe uma série de outras legislações que tratam do tema. Então, se tem uma coisa que a gente pode refletir num primeiro momento a corrupção existe no Brasil de forma enraizada, isso é uma característica negativa do nosso país, mas será que isso se dá por uma ausência do papel do legislador em cumprir as suas atribuições? Me parece que não. Tamanha é essa gama de possibilidades legislativas que temos, né? Alguns autores hoje têm dito que a gente tem um microsistema de combate à corrupção e que a lei de improbidade seria um dos mecanismos a ser utilizado, né? O que chama atenção em relação a ela, especificamente, é o fato de que ela não se trata de uma lei penal. Com bastante recorrência a gente vê na mídia, o sujeito foi condenado por crime de improbidade administrativa. E aí, acho que o nosso público, o espectador aqui, alguns da área jurídica, mas se não forem eventualmente todos, improbidade administrativa não é crime no Brasil. Ela é considerada um ilícito civil, isso já está sedimentado no âmbito do STF, né? E isso causa, às vezes, um impacto estranho, né? De certo modo, as pessoas ficam se questionando, mas como assim não é crime? Por que não é crime? Porque ela não prevê penas de prisão. A lei de improbidade vai ter um tratamento na Lei 8429, que é de 92, mas ela surge para regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que fala que a improbidade deve ser punida com perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento do dano. E na parte final há uma expressão dizendo, sem prejuízo da ação penal cabível. Então o legislador constitucional, em 1988, deixa claro, queremos responsabilizar agentes públicos por atos de improbidade, mas ao lado dessa responsabilização haverá uma responsabilidade criminal. E aí disso se extrai uma natureza jurídica cível da lei de improbidade e, para alguns autores especificamente, uma natureza de direito administrativo sancionador. E aí vem a Lei 8429, que traz lá quem são as pessoas que são vítimas de improbidade administrativa, quem pode praticar atos de improbidade e a tipificação das condutas. Agora, essa legislação, mais do que outras, ela tem um caráter mais difuso, né, mais transindividual, porque a proposta dela é de proteção do público, e afinal de contas isso significa daquilo que é nosso. Exato. Qual é a importância de se trabalhar isso dentro da sala de aula, te provocando aí, Adriano, numa espécie de criação de cultura, né? Talvez a gente possa planejar isso para futuramente dirimir os casos de prejuízo ao erário por condutas dos próprios agentes públicos, que são os destinatários da regra, né? Tu vê isso como algo importante, assim? Ou... Com certeza, é fundamental que se tenha um período de reflexão e preocupação em relação à lei, mas eu iria além, professor. Eu diria que hoje em dia, do jeito que se põe a lei de improbidade, ela causa um fenômeno talvez inverso. Porque se nós formos imaginar, todo mundo sabe que devemos, na administração pública, preservar a moralidade administrativa, o dever de honestidade, a lealdade com as instituições. Não me parece que tenha nada de novo nisso. A grande questão é que não se tem um tratamento teórico do tema da improbidade para que o agente público, aquele que está na linha de frente da administração pública, saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer. E aí, eventualmente, ele está imbuído de uma emoção em ajudar o povo e pratica atos que eventualmente podem ser considerados ilegais e aí acaba sendo réu numa ação de improbidade administrativa. Existe uma história muito curiosa de um prefeito de um município do centro-oeste do Brasil, lá no estado do Mato Grosso, que foi réu numa ação de improbidade porque teria usado algumas folhas de papel para fazer uma defesa pessoal. Essas folhas eram da administração pública. E o que se considerou à época foi que ele estava enriquecendo ilicitamente, porque deixava de usar o patrimônio próprio, usava patrimônio da administração para realizar atividades particulares. E na audiência, a juíza, antes de interrogá-lo, menciona assim, o senhor espere um minuto que eu vou conversar com a babá do meu filho,
e dá algumas orientações a ela sobre como levar ele ao colégio. E ela pega o telefone do fórum e faz essa ligação e fica durante 10 minutos conversando e depois desliga e diz, vamos lá, prefeito, o que o senhor fez? E ele diz, o que eu fiz é muito menos grave do que o que a senhora fez. Claro. Ambos nos utilizamos da coisa pública para interesses privados. E aí o agente público, hoje em dia, os vereadores, os prefeitos, secretários de município, governadores, eles começam a sofrer um fenômeno que se alertou em 1994, que chama corruptofobia. É o medo de ser corrupto. E aí, em razão desse receio, você deixa na linha de frente da administração pública a realizar atos de gestão efetivo. Então, quero buscar investimentos ao município, quero realizar uma licitação, mas isso pode ser interpretado eventualmente como improbidade e aí eu deixo de fazer. Né? Então, se você olhar para os gestores atuais, os que mais fazem, os que mais movimentam a máquina pública, colecionam ações de improbidade. Claro. Né? Eventualmente em razão de não de uma desonestidade, mas de um despreparo técnico. Né? E essa é uma diferenciação fundamental de ser feita. Improbidade administrativa não serve para punir o gestor que não é técnico, o gestor despreparado. Serve para punir aquele que é desonesto com a coisa pública. Agora, talvez esse fenômeno que tu nos traz aqui esteja relacionado diretamente ao fato de que nós investimos pouco nessa área, na capacitação dessas pessoas. Eu desconheço, assim, evidentemente deve existir, mas aqui perto da gente, programas que sejam focados exclusivamente nisso, na improbidade administrativa, até para que essas pessoas possam fazer, né? Eu sei que na URGS pode ter alguma coisa, não, né? É verdade. Especificamente em relação à improbidade administrativa, não existe um aprofundamento de cursos ou teórico maior. Até mesmo em relação ao exercício da advocacia nessa área, geralmente quem realiza a defesa em improbidade administrativa é advogado criminalista. Porque a área é muito aproximada do direito penal, completamente diferente, mas tem uma aproximação e aí o senso comum vai dizer, não, se eu tenho alguém para me defender no aspecto criminal, essa mesma pessoa pode me defender na improbidade. E isso às vezes pode acabar não dando muito certo, porque o que fundamenta a base teórica da improbidade administrativa não é o direito penal, é o direito administrativo. Né? E aí então é preciso que se tenha toda uma preocupação em relação a esse aspecto. Essa conversa está muito agradável, mas precisamos fazer um intervalo, 30 Certo. segundos, super rápido, a gente já retorna. Pode ser? Ok. Então fique aí, como disse, super rápido, 30 segundos, nós já retornamos, por gentileza. Retornamos com o Tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na base da sua tela. E nos indique temas específicos, convidados que você tem interesse de ouvir, de assistir, participando aqui do programa, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails e temos tentado dar conta, né? Bastante e-mail, bastante gente solicitando. Faço questão de registrar também que esse programa, oficialmente, hoje está inaugurando a sua 6ª temporada. Trata-se de um programa plural, democrático. Aqui nós discutimos várias vertentes, correntes, pensamentos, todos eles relacionados ao direito. Né? Essa é a base central desse programa. E com base nisso, convidei o Adriano Poerari, professor de Direito, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, e está se especializando cada vez mais nessa área do direito administrativo, especialmente na questão da improbidade administrativa, né? Que realmente, assim, acho que no final do primeiro bloco ali tu tocou num tema interessante, que é a expertise para trabalhar com isso, a necessidade de capacitação para isso. E de se associar, na medida do possível, né, aquela atuação penalista nisso, exclusiva nisso. E realmente, assim, é um desafio, né, Adriano? Sobretudo, professor Cristiano, porque geralmente uma ação de improbidade
quando ela vem tipificando condutas mais graves, como por exemplo a do enriquecimento ilícito, ao lado dessa ação de improbidade virá uma ação penal. Sim, e as pessoas não entendem, às vezes, desculpa te interromper, mas as pessoas não entendem isso. É. Porque partem do pressuposto que estamos falando da mesma coisa. Exato. Como tu bem disseste no primeiro bloco, né, são coisas diferentes. O que acontece? Hoje em dia, em razão do princípio da independência entre as instâncias, o direito brasileiro trata a questão criminal, a questão da improbidade e o ilícito disciplinar de forma autônoma. Então, eventualmente, um servidor público, que imaginemos aqui, utilize-se do carro da repartição pública para ir à praia. Né? Ele está praticando uma conduta criminal, ele está praticando uma conduta ímproba, aqui submetida à lei de improbidade, e mais um ilícito disciplinar no âmbito do seu órgão. Né? E ele poderá sofrer 3 processos, 3 ações. Uma do que a gente denomina de processo administrativo disciplinar no âmbito da administração pública, uma ação judicial de improbidade administrativa e uma ação criminal, em razão dos mesmos fatos. Né? Mas a defesa em relação a isso e o tratamento que deve ser dado, inclusive por Ministério Público, que é o órgão legitimado para ajuizar uma ação de improbidade, ele deve ser um pouco semelhante do que é o da ação penal, porque as bases fundantes da ação de improbidade, como eu havia dito, elas se estabelecem a partir do direito administrativo, a partir da relação do administrado com o administrador, a partir de pressupostos do direito de polícia, que é um instituto que vem lá da Alemanha, e depois o Brasil acaba encampando algumas teorias a respeito disso, especialmente teorias que vêm da Espanha. E aí, então, a grande diferença em relação ao direito penal se dá nesse aspecto. Agora, o que a gente vê, assim, a lei é lá de 92, né, como tu fizesse referência, e claro, mesmo que tenhamos alguns exemplos diferentes, em alguma medida, a gente capta isso vendo o jornal, né, da televisão, lendo o jornal impresso e virtual, mas em alguma medida os casos se repetem. Né? É o do sujeito que usa o veículo da repartição para atender um assunto particular seu, né? Nós temos... Por que tu achas que isso é um fenômeno assim, universal? Por que as coisas se repetem? As pessoas elas têm ciência dos efeitos da responsabilidade que isso representa, mas por que tu acha que os exemplos acabam se repetindo assim no dia a dia? Me parece que a questão está enraizada na cultura brasileira. Né? Nós temos uma cultura de tratar a coisa pública como privada. Então, qualquer não, a gente não pode generalizar, mas existe uma tendência muito grande de que o sujeito entre na administração pública e trate as questões públicas como particulares. Então, ele vai entender que o computador da repartição pública onde ele trabalha é dele, ele vai entender que o carro é dele, e ele vai olhar a um nível nacional e vai dizer, não, mas existe uma corrupção muito maior. Olha o que os caras estão fazendo na Lava Jato. Eu vou fazer só um pouquinho aqui e isso não é grave o suficiente. Se engana o administrador que pensa dessa forma. A corrupção ela vai existir em maior e menor escala. Mas como o combate à corrupção tutela interesse público, o interesse público vai desde o interesse numa empresa de petróleo a nível nacional, como vai também no interesse da repartição pública de um município pequeno em que não se utilize o carro para fins privados. Né? E aí, para que a gente ultrapasse isso, a questão é uma questão, me parece, muito mais cultural. Eu não diria que seria adequado a que a gente falasse hoje em dia em impunidade nesse aspecto. Sim. O que nós temos, talvez, seja um sistema que se cria a partir de dogmas de uma estrutura jurídica do passado. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje em dia, em termos de improbidade administrativa, a legislação proíbe a realização de acordos. Então, se eventualmente eu usei o carro de forma equivocada da administração pública para ir à praia, e eu me arrependi disso e eu quero ressarcir o prejuízo que eu causei e ainda, eventualmente, receber a sanção adequada. Eu posso transacionar com a administração pública? O entendimento da lei é que não. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma conduta grave, criminal, por exemplo, essas do âmbito da Operação Lava Jato, eu posso fazer uma delação premiada, que é uma espécie de acordo em ação penal. Agora, eu não posso fazer um acordo numa ação de improbidade.
E esse é um problema que tem preocupado muito. Tanto é verdade que as novas medidas de alteração legislativa do governo, do nosso novo ministro da Justiça, uma delas é que se flexibilize isso, que se autorize, que se possa fazer um acordo em ação de improbidade. Porque, na verdade, o que acontece? Quando eu faço um acordo de delação premiada numa ação penal e eu tenho uma ação de improbidade em relação aos mesmos fatos, não há razão para que exista um impeditivo para transacionar na improbidade. Tanto é verdade que na Lava Jato isso aconteceu. As primeiras delações premiadas da Lava Jato no aspecto criminal irradiaram seus efeitos nas improbidades. Então o Ministério Público acordou, olha, você vai nos entregar provas, você vai nos entregar elementos, nós vamos acordar uma pena criminal e nós não lhe responsabilizaremos por improbidade administrativa. Agora, se você pegar esse mesmo contexto e trouxer, por exemplo, para a realidade do Rio Grande do Sul, por mais que se exista interesse em celebrar acordo, eventualmente por um réu em ação de improbidade, ele não consegue, porque a legislação proíbe isso. Na lei da improbidade, né, essa de 92, existe uma classificação ali topológica, né, que me parece que é interessante, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Ali tem um capítulo que trata do enriquecimento ilícito, tem outro que trata do dano ao erário público. Tu vê lógica naquela divisão ali? Ou essa é uma lei que já poderia ter sido revista, etc.? Excelente essa colocação, professor. A lei de improbidade, a Lei 8429 de 92, ela tipifica as condutas de improbidade em atualmente 4. Né? Então, no artigo 9º nós teremos os atos que importam enriquecimento ilícito. No artigo 10º nós temos os atos que importam dano ao erário. O 10A, que é uma alteração recente da lei, vai dizer que são atos de improbidade a concessão de benefícios fiscais indevidos. E o artigo 11, que trata dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. E aí, para cada um desses atos, eu tenho lá uma série de incisos, um rol de situações que configuram o enriquecimento ilícito ou o dano ao erário. Só que esse rol, ele é exemplificativo. Então a legislação vai dizer assim, é enriquecimento ilícito, receber propina. E mais o que a gente entender que vai ser. Claro. Né? Então a gente não tem uma proteção adequada para aquele que está na prática realizando atividades que estariam sujeitas à incidência dessa legislação. Claro. A principal crítica da doutrina em relação a isso diz respeito aos atos que violam princípios. Então, quer dizer, eu posso ter realizado um ato administrativo que viola o princípio da legalidade, eventualmente um concurso público para provimento de cargo, e eu sou da comissão do concurso público e eventualmente sai o resultado, um candidato recorre e eu não dou oportunidade do candidato preterido apresentar contrarrazões ao recurso. De acordo com a lei do processo administrativo federal, deveria haver oportunidade de contrarrazões. O fato de eu não apresentá-las vai fazer com que eu viole o princípio da legalidade. Agora, o simples não possibilitar a apresentação de contrarrazões pode ser considerado um ato ímprobo. Eu posso qualificar como uma imoralidade, uma ilegalidade, uma desonestidade do agente a simples não concessão de um prazo para contrarrazões. Agora esse é um tema que os tribunais, querendo ou não, eles, né, há a tendência deles uniformizarem jurisprudências a respeito disso, até para que se torne mais viável a atuação, inclusive, do advogado nesse tipo de processo, né? Porque se é algo assim que incomoda, e eu acho que incomoda desde a advocacia até a sala de aula, incomoda muito isso, esse caráter subjetivo do mundo jurídico, né? Essa forma amadora com que tradicionalmente nós lidamos com a linguagem, como isso é complicado, né? É verdade. Como lidar com o inesperado? Nós ainda vivemos a era do inesperado, de não saber o que vem em termos de decisão judicial. Isso é algo que assim não é compatível com o Estado que se proclama democrático de direito. A gente tem que falar sobre isso. Vejo que esse programa também é oportuno para se falar sobre esse tipo de coisa, né? Nós não podemos ficar na dependência daquilo que as pessoas acham que é o direito ou as instituições jurídicas. E como é importante falar nisso. Especificamente na improbidade, falando sobre essa questão... Deve ser um tema privilegiado nesse assunto. Na improbidade, falando sobre essa questão da insegurança jurídica, né? A gente conseguiria traduzir esse problema em insegurança jurídica. Nós vamos ter situações idênticas de casos muito aproximados, em que um tribunal decide de uma forma, o outro decide de outra. Né? Muito embora a gente possa dizer que no tema da improbidade o STJ tem buscado uniformizar entendimentos.
Recentemente o STJ, em agosto de 2018, o STF, perdão, ele uniformiza a questão da prescrição em ações de improbidade. Havia uma enorme discussão a respeito da sanção de ressarcimento ao erário. Seria o ressarcimento ao erário, o ressarcimento aos cofres públicos imprescritível? E aí o STF fixa um entendimento no sentido de que, bom, é imprescritível se o ato for doloso. Por que isso? Porque existem algumas modalidades de atos de improbidade que podem ser culposos. O que significa isso? O agente não tinha intenção de praticar improbidade, mas ele foi negligente, imprudente ou imperito e eventualmente acaba praticando um ato de improbidade. Esse sujeito está passível de prescrição. A ação pode prescrever em relação a ele em 5 anos. Agora, quando o ato é de enriquecimento ilícito e é doloso, o STF então fixa esse entendimento sobre a imprescritibilidade. Agora, incrível, né? Como esse tema ele vai e ele dá uma volta e a gente eu não consegui perguntar nem metade daquilo que eu tinha programado para te perguntar. Mas queria agradecer a tua presença aqui. Já vou, né, deixar o convite para uma outra oportunidade para que tu volte aqui, Adriane, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto que interessa a todo mundo, né? Porque ao fim e ao cabo a gente está falando de nós mesmos. Quando a gente fala do Estado, quando a gente fala da questão pública, é da gente que a gente fala. Então, fica o agradecimento e o convite para outras oportunidades. Professor Cristiano, eu que agradeço o convite, dizer que estou extremamente feliz de retornar ao FN e dizer que estou à disposição. Quando precisarem de alguma contribuição nas áreas em que eu atuo, vou estar à disposição. Nós que agradecemos. Agradecemos a você também pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!